a sua casa, a sua família, e que cada dia mais nós possamos estar diante do Senhor para o louvor da sua glória. Foi para isso que nós nascemos e é isso que nós estamos fazendo aqui, para o louvor, a honra e a glória do nosso Salvador. Amém? Amém. Está chegando água, agora está faltando mais nada. Quem está feliz com Jesus, diga amém. Amém. Hoje eu estou falando baixinho, porque ontem nós tivemos até tarde, levando frieza, e a garganta não ajuda muito. Ou melhor, a frieza não ajuda a garganta. Mas estamos aí firmes e fortes, estamos agradecidos a Deus pelo que Ele fez no nosso meio e pelo que Ele ainda fará. E como não poderia ser diferente, nós vamos falar mais ou menos desse tema que é da solidariedade dos irmãos na igreja. Nós vamos ler em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 4, verso de número 32 ao 37, e depois nós vamos continuar a leitura no capítulo 5, e vamos ler os 3 primeiros versículos do capítulo 5 de Atos dos Apóstolos. E eu gostaria de saber da Nazatec aonde anda o telefone sem fio, o microfone sem fio, para que eu possa me deslocar e andar um pouco. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Amém. Já está aqui no telão e nós vamos ler. Espero que eu não esteja atrapalhando ao pessoal. Da multidão dos que criam era um só coração e uma só alma. E ninguém dizia que coisa alguma das que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. 33, vamos seguindo. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles haviam abundante graça. Pois não havia entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam... Traziam o preço do que vendiam e o depositavam aos pés dos apóstolos. E se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que quer dizer filho da consolação, ou filho de consolação, levita natural de Chipre, possuindo um campo, vendeu, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Capítulo 5, verso 1. Mas um certo homem chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando a outra parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço do terreno? Enquanto o possuías, não era teu, e vendido não estava o preço em teu poder? Como, pois, formaste este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Até aqui. Amém? Eu estava procurando o fio aqui. Estava falando, comecei com o microfone com o fio, terminou, está aqui procurando. Muito bem. Então vamos orar, pedir a Deus que nos ilumine e que seja o Espírito do Senhor a falar aos nossos corações através dessa mensagem.
Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, nós te louvamos, glorificamos, exaltamos o teu nome, agradecemos, ó Pai, pela tua misericórdia, pelo teu amor, pelo cuidado que o Senhor tem tido conosco, ó Pai. Nós te agradecemos todos os dias, Pai, que o Senhor já nos deu, e pelos aqueles que o Senhor ainda nos dará, porque eu sei que o Senhor está conosco, porque a tua palavra nos garante. O Senhor nos diz: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E por isso, ó Pai, nós te agradecemos por esse cuidado imenso que o Senhor tem tido conosco, como os teus filhos, para o louvor da tua glória. É o que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando nós olhamos esse texto do capítulo 4 e do capítulo 5, eu vou ficar parado para poder ficar uma foto bem bonita. Amém. Toda vida que colocam as minhas pregações na internet, eu estou com a cara horrível, fazendo careta, falando, é esquisito. Então agora eu vou ficar quieto, vai tirar foto. Pronto, amém. Porque a gente está falando, está gesticulando e está andando e a foto não fica boa. Mas eu espero que dessa vez dê para enganar. Amém? Dito isso, quando nós, como eu estava dizendo, quando nós observamos esses 2 capítulos de Atos dos Apóstolos, quando nós lemos o capítulo 4 e o capítulo 5, nós observamos uma certa semelhança com a igreja atual. Quando eu digo uma certa semelhança, é porque com as mesmas dificuldades que aquelas pessoas enfrentaram naqueles dias, as mesmas dificuldades, os mesmos problemas e até mesmo os mesmos pecados que foram cometidos por aquelas pessoas, ainda hoje nós fazemos a mesma coisa. Infelizmente ou felizmente, a humanidade é assim. Chega ao ponto de milhares de anos depois, as pessoas parecerem as mesmas pessoas que estão fazendo parte de uma congregação ou estão fazendo parte de uma mesma igreja. Mas o que eu acho interessante nesse texto, e isso é o que me chamou a atenção para pregar hoje, principalmente pelo o que nós fizemos ontem, e aí eu quero dizer para os irmãos, abrindo um parêntese no que eu estou falando desse sermão, é que ontem nós nos deparamos com pessoas que são pessoas semelhantes a nós, mas que têm uma história extremamente na contramão do que deveria ser a humanidade. A humanidade simplesmente está habituada ou está acostumada a viver uma vida aonde ele se preocupa muito consigo mesmo. Ele se preocupa muito com o eu, com o que eu tenho, com o que eu sou, e não olha para o outro que está passando por penúria, está passando por dificuldade, está passando por privações, apesar de que nós não estamos aqui julgando ninguém, porque muitos desses que estão na rua, muitos deles estão lá porque querem estar. Nós já ouvimos muitas vezes história de pessoas que têm famílias, que têm casa, que têm aonde ficar, e quando são convidadas pelos seus parentes, pela sua família, para ficar junto deles, e nós já vimos até uma história de um homem que foi trazido da rua e levado para sua casa, e quando ele chegou e ele acordou de madrugada, ele acordou assustado porque estava dentro de um quarto, estava numa cama confortável, e ele ficou apavorado porque estava se sentindo preso, encurralado, num lugar onde ele não se sentia, onde ele não tinha liberdade. E são essas dificuldades, como eu disse,
que fazem com que essas pessoas sejam marginalizadas, essas pessoas sejam colocadas ao lado, sejam colocadas ao largo da sociedade, e as pessoas nem um pouco estão preocupadas com elas. Mas nós aqui não estamos falando dessas pessoas que estão lá fora no mundo. Nós estamos falando de pessoas que fazem parte de uma comunidade, e essa comunidade chama-se a Igreja do Senhor aqui na terra. E é desse nicho de pessoas que eu quero falar, que eu quero abordar, e que eu quero me ater a essas pessoas. Apenas essas pessoas lá fora me chamaram a atenção para esse texto que nos leva a meditar em uma comunidade que deveria ter todos os requisitos para viver o melhor aqui nessa terra, para que vivam e comam do melhor da terra, para que tenham, como diz a palavra do Senhor, vida e vida com abundância. São dessas pessoas, ou é esse grupo de pessoas que eu quero falar, que eu quero me ater. E é dessas pessoas que nós encontramos, e aí eu fiz uma comparação de que realmente são muito semelhantes aos nossos dias, são muito semelhantes a nós que vivemos hoje em uma comunidade cristã. Pessoas que muitas vezes estão dentro da comunidade, mas não pertencem à comunidade. Eles estão fazendo o que muitos hoje estão condenando, que são as pessoas religiosas, as pessoas que têm o hábito de vir para a igreja, de estar dentro da comunidade, mas que o seu coração, a sua mente está vagando em qualquer outra parte que não seja no coração de Deus. E é disso que nós lemos aqui. Toda aquela multidão tinha um só coração, tinha uma só mente, tinha um só propósito de agradar a Deus. As pessoas estavam convictas de que Jesus estava prestes a voltar, e elas estavam se desfazendo do que elas tinham para suprir as necessidades daqueles que nada tinham. Mas nós vemos esse amor pelo irmão de uma maneira tão cabal, de uma maneira tão intensa, de uma maneira tão completa, que nós nos sentimos impulsionados a querer fazer a mesma coisa, a querermos fazer as mesmas coisas que aquelas pessoas fizeram no passado. E é isso que eu estou chamando a atenção da igreja hoje, para que nós tenhamos essa mesma compreensão, para que nós tenhamos esse mesmo desejo de sermos uma só nação, um só povo, uma só irmandade, um só desejo de vivermos de tal maneira que a nossa perspectiva não seja apenas a perspectiva aqui da terra, não seja olhando apenas com a lente das coisas materiais, não seja apenas olhando com a lente das coisas que são passageiras, das coisas que são hoje, aqui e agora, mas que nós olhemos com a perspectiva e com a lente do Espírito Santo, para que nós entendamos que nós vamos viver eternamente com Cristo Jesus. É essa perspectiva que eu estou querendo chamar a atenção dos irmãos. Mas para que nós cheguemos a esse ponto, necessário se faz que nós tenhamos essa unidade, apesar da diversidade que somos. Nós não podemos querer que eu e a Geninha sejamos iguais. Nós somos um, mas somos diferentes. Nós somos um, mas somos pessoas individuais. Nós somos um porque somos um só corpo. Amém? Vamos ler novamente no capítulo 4, o verso 34 e o verso 35, que diz:
Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versos 34 e 35. Pois não havia entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que vendiam e o depositavam aos pés dos apóstolos. E se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. Amém? Então, é disso que nós estamos falando hoje. É dessa disposição de coração, essa disposição de amor para com o próximo. E aqui eu estou cansado de dizer que nossa obrigação não é alimentar o mundo, mas nossa obrigação é alimentar aqueles que estão dentro da igreja e que estão passando por necessidade. É disso que eu estou falando. Para que nós sejamos um, e essa questão de unidade da igreja, eu sou extremamente feliz, ou me alegra esse conceito de igreja, de unidade, esse conceito de que nós somos um, apesar da diversidade, apesar do número de pessoas ou da multidão, como no início desse texto, nós somos um e devemos pensar como um, devemos lançar de nós esse egoísmo, esse egocentrismo que nós somos possuidores. As pessoas são muito possessivas naquilo que eles têm. Eles não dizem o nosso carro, a nossa casa. As pessoas simplesmente estão tratando a minha casa, o meu carro, e assim sucessivamente, porque são possessivas e nada passa no seu interior de que tudo que você tem não lhe pertence, nem mesmo a sua vida é sua, porque você é apenas um administrador, você apenas é um gerente, que deve gerenciar bem a sua vida, que deve gerenciar bem o seu viver, para que você possa trazer bens para os que vêm depois de você. Essa questão de unidade, não é de hoje que eu trabalho esse tema da unidade, da questão de sermos um, esse conceito de que a humanidade é uma só pessoa. Nós colhemos o prejuízo dessa unidade também, porque lá no início, quando Adão pecou, nós herdamos no nosso DNA carnal o pecado de Adão, mas graças a Deus que nós temos a bênção da unidade em Cristo Jesus, que morreu na cruz e nos trouxe salvação eterna. Essa é a mesma unidade, essa é a mesma compreensão de que todos são um, para o louvor, a honra e a glória do nome de Jesus. Assim o próprio Jesus orando disse: Senhor, faça com que eles sejam um comigo, assim como eu sou um contigo, assim como eu sou um com o Pai, para que nós juntos possamos fazer a diferença, para que nós juntos possamos fazer o mundo melhor. Nós nascemos para a glória de Deus e nossa responsabilidade é que quando nós morrermos, nós não levarmos para o túmulo aquilo que nós recebemos do Pai, recebemos de Deus para fazermos aqui na terra, porque cada um de nós tem uma missão para ser cumprida. Por isso é que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, ele simplesmente disse: tetelestai, ou significa estar consumado. O que eu vim fazer, eu realizei. O apóstolo Paulo disse que estava sendo derramado como água, como libação, tirando dentro dele tudo aquilo que Deus tinha colocado para ele realizar. Nós devemos ter essa coragem, essa determinação,
essa certeza de que nós temos uma missão a cumprir, e nós vamos cumprir, porque Deus é conosco, e se Deus é por nós, ninguém será contra nós. Toda a humanidade estava em Adão. Todos. Essa mesma multidão que estava recebendo Jesus Cristo, era uma multidão, mas todos eles estavam em Abraão ou em Abraão. Toda essa multidão de pessoas que vive o mundo, quase 8 bilhões de pessoas atualmente, 7 bilhões, não sei quantos milhões, estavam em Adão. Essa compreensão, meus irmãos, é necessário que nós tenhamos, para que nós, como corpo de Cristo, andemos, não individualmente, como muitos estão fazendo. Eu sou a igreja do Senhor, eu não quero mais estar fazendo parte de uma congregação, eu não quero mais fazer parte de uma igreja ou de uma denominação. Eu sou igreja, aonde quer que eu esteja, eu sou igreja. Sim, você é templo e morada do Espírito Santo, mas você tem a obrigação, pela palavra do Senhor, de ter uma congregação aonde você preste conta. 30 anos atrás, quando nós vamos casar, eu e a Geninha, eu já tinha essa compreensão, e eu escrevi no convite de casamento o seguinte, eu não me lembro exatamente as mesmas palavras, mas eu escrevi mais ou menos assim: no princípio éramos um, ao pluralizarmos na carne, ficamos separados por um instante, mas voltamos a nos unir para sermos de novo uma só carne e um só Espírito. Esse foi o sentimento ou a compreensão que eu tinha de unidade. Deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher e se torna uma só carne, se torna um só corpo, se torna uma unidade. Eu tenho procurado implantar e colocar na mente e no coração dos meus filhos: nós somos um, meus filhos. Nossa família é uma unidade. Nossa família é um corpo. Nós andamos unidos para vencermos em Cristo Jesus. E a igreja deve ser a mesma coisa. Eu sei que não é fácil. Esse sentimento de que todas as coisas pertencem a todos. O que é meu é dos meus. Mas esse egoísmo que diz é meu, tudo é meu, quando tudo deveria ser nosso. Tudo que eu tenho é nosso, para que nós gozemos e andemos de vitória em vitória. Nós precisamos ter essa compreensão dada por Cristo Jesus, de que todos são um, e nós precisamos ser unidos em Cristo Jesus, na videira verdadeira, para que nós possamos produzir frutos dignos de arrependimento. O que eu mais gosto nesse texto, meus irmãos, é a solidariedade dos irmãos. Nenhuma necessidade havia entre eles, pois todas as coisas lhes eram comum. Não havia egoísmo, não havia possessão das coisas que lhe eram caras. Um terreno, o meu terreno é meu, ninguém caça porque eu vim primeiro. A casa é minha, ninguém entra. Pelo contrário, a sua casa deve ser uma casa acolhedora. A sua casa deve ser uma casa onde você receba os irmãos, onde você receba as pessoas e lhe dê guarida. A sua casa deve ser uma casa de bênção. A sua casa deve ser uma casa de oração, aonde você clama a Deus para que Deus abençoe a sua igreja. A sua casa deve ser uma casa de luz, para que você ilumine as pessoas que moram ao seu redor. A sua casa deve ser uma casa aonde as pessoas sintam prazer em estar.
Eu gosto de servir bem as pessoas que vão na minha casa. Eu gosto de ser atencioso com as pessoas. Muitas vezes chega minha sobrinha lá em casa e brinca comigo e diz: aqui é a casa do compadre Jorge. Aqui é a casa do compadre Jorge. Aqui, graças a Deus, tem fartura, porque Deus cuida de mim. Voltando ao conceito de igreja, que deve ser, todos nós somos irmãos e Deus é o nosso Pai. Esse é o conceito de igreja. Toda a comunidade é uma comunidade que é uma família. Toda a comunidade é um povo que pertence ao Deus, como diz em Pedro, 1 Pedro, capítulo, me parece que 2, verso 9, que diz que sois sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Nós somos esse povo de propriedade exclusiva de Deus. E hoje, alguém que estava ministrando aqui disse algo importante, que Jesus citou: vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus. Se você pedir, certamente Ele vai lhe dar, e vai lhe dar com abundância. Deus não é um Deus mesquinho, um Deus de miséria, um Deus de tiquinho. Eu não gosto de tiquinho. Deus é abundante, Deus é fartura. Tudo de Deus é abundantemente grande. Glória a Deus, aleluia. Nós somos os maiores produtores, talvez, de grãos do mundo. Mas essa semana o nosso presidente abriu a boca para dizer que não tem pessoas morrendo de fome aqui nesse país, ou passando fome, melhor dizendo, morrendo não, passando fome. Engano dele. Nós ontem presenciamos a quantidade de pessoas que estavam passando fome. Nós não podemos alimentar, a igreja não pode alimentar o mundo, mas nós podemos alimentar aqueles que pertencem à igreja. Nós estamos aqui para dar o melhor dessa terra para a comunidade de Cristo aqui nesse lugar. Como eu disse, eu costumo dizer na minha casa: meus filhos, tudo o que temos e o que somos é nosso. Aprendam isso comigo. Não fique dizendo: isso é meu, computador é meu. Não, não é seu, é nosso. Eu não sei que arrumação precisa cada um ter o seu próprio computador. Não pode simplesmente dividir o computador para os outros. Não, é meu. Eu quero dizer para você, meu filho querido, o computador é seu até agora que eu quero usar, e na hora que eu quiser é meu. Isso é coisa de casa. Na casa de vocês não tem isso não, só lá em casa que tem dessas coisas. O pessoal briga por computador. Mas não é fácil colocar no coração e na mente das pessoas para ter uma só mente, para ter um só coração, para ter a disposição de fazer com que todas as coisas sejam nossas e não simplesmente minha. Amém? Mas para que nós tenhamos essa disposição de que as nossas coisas não são apenas nossas, mas são nossas, é preciso que nós tenhamos um encontro com Jesus Cristo, um encontro verdadeiro, um encontro real, um encontro que modifique você de dentro para fora. Não apenas faça você ser como Ananias. Ananias viu, com licença, vou botar frio para vocês, mas aqui esquentou.
Como eu estava dizendo, para que nós tenhamos essa compreensão e não fazermos como Ananias, que simplesmente queria aparecer. Ananias simplesmente olhou e viu o que estava acontecendo com Barnabé. Barnabé, um homem que era tão parecido com Cristo, era tão parecido com o Espírito Santo de Deus. Os apóstolos olharam para ele e disseram: esse é o filho da exortação, é o próprio filho do Espírito Santo, esse é o Paráclito, e Paráclito é o nome dado ao Espírito Santo do Senhor. Paráclito ou Paracleto, essa palavra Paracleto significa aquele de natureza igual e semelhante ao primeiro. Isso significa Paracleto. E aquele homem era um Paracleto. Aquele homem era uma imagem e semelhança de Cristo aqui na terra. Era um Cristo em miniatura. Por isso olharam para ele e disseram: esse é Barnabé. O José deixou de ser um José qualquer. Deixou de ser o Zé para ser o Barnabé. Para ser um homem querido, para ser um homem amável, para ser um homem que mudava a história das pessoas. Paulo, em uma de suas viagens, o apóstolo Paulo, e quando eu chamo Paulo, é pela intimidade que eu tenho com o nosso irmão, o apóstolo Paulo. Uma de suas viagens, ele discutiu, ele brigou com João Marcos, o Marcos do Evangelho. Ele teve uma discussão ferrenha, porque Marcos simplesmente disse: eu agora não vou mais, eu desisto dessa viagem, eu desisto dessa dificuldade que nós estamos passando. E Paulo simplesmente disse: vá. E não queria mais conversa com João Marcos, porque disse: você não deve continuar comigo, porque você desiste no meio do caminho, você simplesmente não tem continuidade. Você simplesmente falha na hora do incêndio, na hora em que as coisas apertam, você foge. Mas um dia, esse Barnabé trouxe de volta João Marcos para a companhia do apóstolo Paulo. Esse homem que tinha essa habilidade, quando nós olhamos e vemos essa palavra filho da exortação, muitas pessoas entendem errado e imaginam que Barnabé era um homem que vivia exortando no sentido de criticando, de reclamando, de punindo as pessoas. Não, exortação aqui significa cuidado. Ele tinha cuidado das pessoas, ele tinha amor com as pessoas, ele dava uma sustentação. Sustentar é apoiar, é fazer com que você tenha uma sustentação para fazer algo melhor. Isso é sustentar, isso é aguentar, isso é suportar, melhor dizendo. Quando a palavra diz suportai-vos uns aos outros, ele está dizendo suporte, dê suporte para que a pessoa possa crescer no Espírito de Deus. Porque muitas pessoas passam anos e anos na igreja, mas não passam de religiosos, não passam de pessoas que simplesmente só vê o seu próprio umbigo, só vem para a igreja para pedir: me dê isso, me dê aquilo, mas na hora de devolver a Deus, não devolve. Simplesmente estão habituadas a querer o eu, não o nosso. Não nós, mas apenas o eu. Mas eu quero dizer para os irmãos, que graças a Deus, nós temos visto uma igreja que está se agigantando, que está crescendo, não apenas em número, mas está crescendo no conhecimento da palavra de Deus, porque nós temos tido o cuidado de trazer nesse púlpito, não fantasia, não engodo, não balelas, mas nós estamos trazendo aqui no púlpito a palavra do Senhor, para que você cresça na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Quando nós temos esse encontro com Jesus, não precisa que nós tenhamos um manual, não precisa que nós tenhamos um caderninho escrito o que nós devemos fazer ou não fazer.
Porque o próprio Espírito de Deus coloca em nós um desejo intenso, um desejo grandioso de fazer aquilo que é necessário que seja feito para o louvor, a honra e a glória de Deus, e para que o reino de Deus se agigante e cubra toda a face da terra. Nós precisamos ter essa compreensão, meus irmãos. Nós precisamos ter esse entendimento. Nós precisamos nos encher com o Espírito de Deus, procurar em Cristo Jesus o conhecimento, a sabedoria, porque a própria palavra diz em Tiago: se você necessita de sabedoria, peça a Deus, porque Ele dá e não vai lhe passar em rosto. Se você precisa de sabedoria, vá até Deus, através do Espírito Santo, e clame a Deus, e Deus vai lhe dar sabedoria para que você tenha vida, e vida com abundância. As pessoas, quando nós olhamos o texto que fala que Ananias, de comum acordo com a sua mulher Safira, eles de comum acordo, eles fizeram um conluio e disseram: nós vamos reter parte daquilo que nós vendemos, parte daquilo que nós temos, para que nós sejamos bem vistos pela comunidade, para que as pessoas olhem na gente e dizem: isso é gente boa, está dando o que lhe pertence para a comunidade. Mas não, era um mentiroso. E ele, simplesmente ele e a sua mulher, foram deparados, foram confrontados com a própria verdade do Espírito Santo do Senhor, quando Pedro olhou para ele e disse: Ananias, por que você mentiu, Ananias? Por que você está mentindo, Ananias? Você não está mentindo para os homens, você não está enganando aos homens, você está tentando enganar a Deus, você está mentindo para o Espírito Santo do Senhor. E ele simplesmente comeu da sua própria plantação, ele comeu da voz que ele ouviu, como diz o texto. Porque você deixou que um Satanás, Ananias, lhe enchesse o seu coração, porque você permitiu ouvir a voz do diabo na sua mente, e não a voz do Espírito Santo. E aquele homem morreu imediatamente, porque ele estava querendo enganar a Deus. Ninguém engana a Deus. Você pode até se enganar, você pode até mentir para você mesmo, e tem pessoas hábeis na arte de mentir. Mente tanto que acredita na sua própria mentira. Mas essas pessoas não mentem e não podem enganar ao Espírito Santo de Deus. O Espírito do Senhor está aqui no nosso meio, e Ele está para lhe abençoar, para lhe guardar e lhe proteger. O Espírito Santo está para lhe ajudar. O Espírito Santo está aqui como o Paráclito Santo, como o ajudador, como o mestre, como aquele que é a mesma pessoa de Jesus Cristo em espírito, passeando no meio da igreja, consolando, abençoando e protegendo cada um de nós que aqui se encontra, e dizendo: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. O Senhor Deus em Espírito está ao seu lado, meu irmão. Agradeça a Deus, porque Ele está pertinho de você. Ananias, como eu disse, ele colheu a sua plantação e morreu. Em seguida veio a sua mulher e também morreu, porque ela estava de comum acordo com o seu marido para mentir à igreja, para mentir ao Espírito Santo. E eles morreram, porque diz a palavra do Senhor: e ela não volta vazia. Diz a palavra do Senhor: o nosso arqui-inimigo, o diabo, veio para matar, roubar e destruir.
mas o Espírito Santo está aqui para dar vida e vida com abundância. Ouça a voz do Espírito Santo do Senhor, e você não precisa ter nenhum livreto, nenhum manual para estar dizendo o que você precisa fazer. Você traz o dízimo à casa do tesouro, porque o Espírito Santo, ele lhe dá liberdade para você fazer da melhor maneira que você pode fazer. Você traz a oferta, porque você é livre para trazer a oferta. Não é porque tem alguém lá na porta com a faca ou com um revólver lhe ameaçando que se você não der o dízimo você vai para o inferno. Não. Não tem nenhum anjo empurrando você para ir para o inferno. Me lembrei daquele pregador que fez aquela encenação aqui, o anjo empurrador. Mas aquele anjo empurrador era o anjo que empurrava os que não queriam vir para a igreja, para vir para a igreja. Não se trata de um anjo que está empurrando você para o inferno, mas um anjo que está lhe ajudando em volta de você, para lhe guardar e lhe proteger do mal e das astutas ciladas do diabo. O anjo do Senhor acampa em redor daqueles que o temem, para livrar e guardar em nome de Jesus. Não tem cobrança. E eu li há poucos dias algo interessante. Uma das coisas mais complicadas, mais difíceis e mais temerosa é a liberdade que Deus nos dá. Quando nós recebemos a liberdade de Deus, Ele está dizendo: você é livre para fazer o que você quiser. Você é livre para ir para o céu, mas também você é livre para ir para o inferno se você quiser. Mas que Deus, o nosso Deus, o Espírito Santo do Senhor, fale hoje aos nossos corações com a sua voz inconfundível, com a sua voz que nós precisamos estar atentos à voz do Espírito Santo, para que ouçamos a voz de Deus e possamos andar no caminho à frente e para o alto, para que nós cheguemos a atingir a estatura de varão perfeito. Eu agradeço a Deus, porque cada dia mais Deus tem colocado no meu coração o desejo de servir. Deus tem colocado no meu coração a alegria de poder almejar em mim mesmo a certeza de que Deus tem algo para fazer através de mim. E essa missão, Deus vai me dar a condição necessária para que eu faça, para que eu execute e possa, quando for morar na glória, Deus olhar para mim e dizer: entra, bendito do Pai, para gozar eternamente do gozo eterno. Eu estou dizendo por mim e quero que cada um de vocês faça uma oração pedindo a Deus que toque no coração de vocês, para que o Espírito Santo do Senhor fale ardentemente no seu coração aquilo que Ele quer que você saiba o que Ele quer dizer para você. Ele tem coisas grandes e ocultas que só Ele quer dizer para você mesmo. Amém? Vamos ficar de pé, vamos fazer essa oração e vamos clamar a Deus para que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, faça com que nós tenhamos a convicção de que estamos andando no caminho certo e para andarmos de vitória em vitória para o louvor, a honra e a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém?